A graça e a paz do Senhor. É uma alegria poder estar mais uma vez compartilhando algo da parte de Deus contigo. Fica comigo aí até o final, eu tenho certeza que Deus vai nos dar uma orientação, vai falar ao teu coração, Eu quero falar um pouquinho sobre o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, quando ao escrever essa carta, ele sente uma certa dificuldade de falar a eles como pessoas espirituais. Olha só, porque os comportamentos, daquilo que ele estava ouvindo, havia aí comportamentos carnais e que eles se postavam até como crianças em Cristo. Eu creio que Paulo tinha um desejo, como é o nosso desejo, como é o desejo do Pai, que nós avançarmos, não só sermos crianças que precisamos novamente daquele leitinho, todo dia aquele leitinho. O Senhor já quer dar algo mais substancioso, algo mais poderoso para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente impede de sermos mais espirituais, de crescermos espiritualmente. A gente sabe que o crescimento vem por ouvir a palavra que gera fé ao nosso coração. Mas mesmo assim, nós precisamos ter algumas ações, algumas coisas precisam ser, na verdade, extirpadas da nossa vida. E Paulo aqui nesse texto, ele cita alguns comportamentos. Quais são os comportamentos que ele verificou na igreja e que fazia com que eles fossem pessoas, vamos dizer, fracas, crianças espirituais? E é esse ponto que eu quero conversar contigo através desse vídeo. Então, quais eram esses comportamentos? Eu quero usar o versículo 3, então capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 3, quando Paulo diz assim: porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então Paulo aqui nos dá uma dica e eu quero meditar rapidamente sobre 3 pontos que ele fala, que dando assim as bases de uma vida espiritual fraca ou ainda se tornando como criança. Então esses comportamentos eles vão nos dar uma leitura de uma pessoa madura ou não. Aliás, deixa eu lhes dar uma dica. Não existe um cristão maduro sendo essa pessoa naturalmente imatura. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Não existe uma pessoa espiritualmente madura e sendo uma pessoa imatura no seu dia a dia, nos seus comportamentos. As duas coisas estão linkadas. Por isso que é importante. Não adianta dizer assim, é madura espiritualmente, mas os seus comportamentos ou o comportamento dessa pessoa não condiz com isso. Elas andam verdadeiramente juntos. E aqui Paulo ele destaca pelo menos 3 pontos que eu quero meditar com você, uma forma de nós pensarmos um pouco. Ele cita aqui no versículo 13 e diz: campeia entre vós todo tipo de inveja. Quer dizer, no meio deles havia invejas. E a gente sabe que a inveja é um sentimento corrosivo. Quer dizer isso. Ele corrói as energias das pessoas. Aquele que tem um sentimento de inveja, ele é corroído por isso. Ele perde muita energia ao se centrar em ter o que é do outro e em viver a vida do outro. Essa pessoa é invejosa. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Na verdade, o invejoso revela um sentimento de inferioridade. Ele deseja o que o outro possui ou até ele deseja aquilo que o outro quer realizar. Nós sabemos que o corpo de Cristo há muitos dons, né? Há uma diversidade de dons. Como corpo de Cristo, nós temos, cada um tem a sua função e muitas vezes nós queremos ter a função do outro. Deus nos chama para algo e queremos ou desejamos outra função, pelo qual nós não fomos chamados. E acaba trazendo aí um sentimento carnal de inveja. E isso acaba destruindo a pessoa. E a pessoa acaba não crescendo, não se tornando uma pessoa madura espiritualmente. Por isso que ele está dizendo, né, que estivemos falando como crianças. Para crianças, porque elas não cresceram.
há ainda um sentimento muito forte de inveja no meio ou nas pessoas, e isso precisa ser quebrado. Olha só, Tiago 3,16 diz assim: onde há inveja, há ambição egoísta. Olha só, ambição egoísta do próprio ego, da própria pessoa. Há aí confusão e toda espécie de males. Então Paulo combate isso. Paulo também fala, que campeia entre vós discórdias. E quando fala de discórdia, fala de falta de acordo, desentendimento, fala de divisão. Olha só aqui, o sábio Salomão fala em Provérbios 13:10, a arrogância só produz contendas. Isso é a nossa maior preocupação num relacionamento, é vencer a discussão ou ter razão. É quase certo que haverá ali e está agindo um espírito de discórdia. Isso acontece muito nos casamentos, onde as duas partes querem ter razão, sempre querem ter razão. Existe ali um vencer a discussão. Quem vai vencer essa discussão? Aí fazem um jogo de braço e acabam criando muita confusão. Existe, na verdade, ali uma arrogância, algo soberbo. Perceba que a arrogância, conforme Provérbios que eu acabei de ler, a estupidez, a grosseria é a base para as contendas. Precisamos trabalhar, precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe isso na nossa vida e essa discórdia não faça parte do nosso dia a dia. E o oposto disso, pastor? O oposto é humildade, é submissão, é autocontrole. Precisamos viver essa verdade. É isso que o Espírito Santo quer nos levar a viver dessa verdade. Quando nós vivemos isso, aí não há confusão, não há discórdias e a inveja está longe. E o terceiro ponto, já quase finalizando, diz, vivendo, aí ele diz, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Ele faz uma pergunta. Jesus afirma, lá em João 17:16, diz assim, eles não são do mundo, é a oração sacerdotal. E ele está dizendo, as próprias palavras do Senhor Jesus, falando de mim, falando de você. Ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo, nós não somos do mundo, por isso que nós não pertencemos a esse mundo. Paulo também, aliás, Pedro escreve também, dizendo assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Queridos, nossa verdadeira lealdade deve ser a nossa cidadania celestial, não a nossa cidadania terrena, porque a terra será destruída. Nossa lealdade deve ser dedicada à verdade de Deus e ao seu modo de vida. Preste atenção, modo de vida. Como nós estamos vivendo, ele adverte, vivendo de acordo. Nós não somos desse mundo. Nós não podemos nos assemelhar às pessoas que não têm esperança, às pessoas que não têm Cristo na sua vida, às pessoas que não são templo do Espírito Santo. Nós não podemos nos moldar a modo de pensar, de agir, comportamentos mundanos. É isso que Paulo está dizendo. A nossa pátria é no céu, o nosso rei é Jesus Cristo. Ele diz aqui que nós devemos ser leal à verdade de Deus, a verdade ao seu modo de vida. Qual é o modo de vida? O que eu estou fazendo? Eu preciso sempre estar colocando diante de Deus. Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que Jesus beberia esse chopp que eu estou bebendo? Será que Jesus estaria nesse ambiente onde eu estou? Será que Jesus estaria nessa roda, muitas vezes, de escarnecedores, falando mal, às vezes, de ministério, falando de governo, falando de pastores, falando de liderança? Queridos, não é o meio que o Senhor Jesus com certeza estaria. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ele volta e repete, tudo é permitido,
mas nem tudo edifica. Deus, é um critério que nós precisamos ter, né? Edifica o que eu estou fazendo, edifica o que eu estou ouvindo, edifica o que eu estou assistindo, edifica o lugar onde eu estou. Aí eu creio que é um lugar que seria, pelas palavras de Paulo, permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso, queridos, o cristão maduro está em sintonia com a vontade de Deus. Essa é a verdade. E o cristão maduro, ele vive na orientação, nos desejos, ele busca a vontade de Deus para a sua vida. E isso que é importante. Então eu quero te deixar duas perguntas. Quanta influência a vontade de Deus tem sobre a sua vida? Quanta influência? Quais são os padrões mundanos que têm influenciado a sua vida? Pensa aí, que o Espírito Santo possa te ajudar a pensar. E não esqueça, você é lavoura de Deus e edifício de Deus. Sua vida é o terreno onde Deus está plantando a semente do reino dos céus. Sua vida é onde Deus está construindo coisas novas. Esse ano é um ano de coisas novas, ano de circuncidar o coração, ano que o Espírito Santo vai nos levar. O convite é esse, vamos juntos nos tornarmos pessoas espiritualmente maduras, vivendo essas verdades, rejeitando essas coisas no nosso dia a dia. Amém, querido? Pense sobre isso, que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Amém?